Então, vamos lá falar sobre a stack. A stack. Primeiramente, a questão é porquê? Porquê é que nós precisamos da stack? Porquê é que vamos falar da stack? O que é a stack? Vamos ver. Basicamente, é para nos podermos lembrar. Como assim? Para nos podermos lembrar? Temos já registros fazem-nos lembrar de coisas, podemos guardar lá coisas e tirar de lá coisas. Porquê é que nós precisamos da stack? Vamos ver. A primeira pergunta que se põe é: como é que uma função sabe para onde voltar depois de executar? Portanto, temos uma função, temos várias linhas de código, depois chamam outra função, no caso temos uma main, que chama outra função, e depois essa função executa aquilo que precisar, e depois como é que nós sabemos para voltar àquele sítio? Temos um registro, chamado registro RA, Return Address, que é, no caso, o registro X1, que guarda lá o endereço da próxima instrução da, portanto, função antiga. Ok, vamos ver como é que isto funciona. A função, portanto, isto aqui é chamada para outra função, mete o RA igual a 5, que é para depois nós conseguirmos voltar aqui a esta linha. Portanto, vai para aqui, executa esta função, depois esta função termina, e este verde faz com que voltemos para o RA. Tão simples quanto isso. Portanto, vamos aqui, vamos para esta função, antes de irmos, colocamos o RA, o registro RA, com valor de 5, executamos esta função, e depois este último registro diz-nos para colocar a próxima instrução a ser o RA. E pronto. E funciona. E é isso. No entanto, então e se tivermos uma função que chama outra função lá dentro? Vamos imaginar. Temos esta função main, não é mesmo? Temos o nosso 4, que chama mais uma vez a função 2. Coloca o RA a ser 5, porque é a próxima instrução. Depois esta função 2 também chama uma instrução. Coloca o RA a 11, porque é a próxima linha. Já começamos a ver aqui o problema. Depois, a função 3, que volta atrás. Tem aqui o nosso verde, que significa voltar para o RA. Que neste caso era 11. E depois, voltamos aqui a esta função. Temos o verde, diz para voltar ao RA. Só que nós perdemos completamente esta informação aqui. Nós já não sabemos que o RA tinha sido 5. É impossível nós sabermos. Esta informação foi apagada. Portanto, nós só sabemos agora que o RA é 11. Portanto, isto diz para voltar ao RA, volta ao RA, volta a fazer a mesma instrução e fica neste ciclo infinitamente. Portanto, temos de arranjar uma forma de conseguir guardar tantos RAs quantas funções tivermos dentro. E como nós só temos tipo 30 registros, e também ia ser uma grande confusão andarmos ali a mexer com registros, há uma melhor forma, que é a stack. Primeiramente, o que é a stack? A stack, traduzido para português, significa pilha. E é precisamente isto. É uma pilha, podemos imaginar uma pilha de roupa, em que nós colocamos para lá mais roupa. Portanto, para cima, colocamos lá roupa. E depois a primeira peça de roupa que vamos tirar vai ser a última que nós colocamos. Portanto, vamos estar sempre a colocar, e depois a tirar. Sempre a partir de cima. E uma stack nos computadores é a mesma coisa. Portanto, aquilo que metemos lá por último vai ser aquilo que vai sair primeiro. E no caso, no RISC-V temos aquilo que se chama stack pointer. É simplesmente um registro, neste caso é o registro X2, portanto o X1 é o RA, o X2 é o USP, o stack pointer, que está destinado a guardar um endereço. Neste caso, vai ser o endereço da última peça de roupa, só que neste caso vai ser o endereço da última peça de memória. Pronto. Vamos imaginar a memória, portanto a memória está dividida assim. Temos em cima a stack e em baixo a heap. A heap cresce para cima, não importa muito saber o que é heap, neste caso, por agora no caso, mas a stack é uma memória que vai crescendo para baixo, tanto quanto precisarmos. Até, claro, estas duas, portanto, colidirem, isso aí, é claro, os programas crasham, etc. Coisas de mal acontecem, mas se tivermos uma stack que não cresce infinitamente, é difícil colidirmos com esta. E, portanto, a stack está dividida em 4 bocadinhos de memória por cada linha, e nós sempre que quisermos entrar numa nova função, nós vamos baixar mais 4, executar aquilo que nós precisamos de fazer e depois voltar acima. Vamos ver um exemplo mais concreto. Portanto, na prática, a stack serve para isolar funções. Como assim isolar? Fazer com que elas deixem de ter efeitos secundários. Portanto, isso já vamos ver mais à frente. Mas também serve para aquilo que nós estávamos a dizer do RA, portanto, para conseguirmos chamar funções dentro de funções. Portanto, para termos um RA que se lembra dos outros RAs anteriores. É um dos exemplos dos usos da stack. Não serve só para isso, mas é um exemplo muito concreto em que convém usar a stack. Portanto, serve para que possam chamar funções dentro de funções e voltar para o sítio certo. Não importa quantas funções dentro estivermos, quantas funções recursivamente estivermos dentro, conseguimos voltar para o sítio certo. Portanto, vamos ver aqui um exemplo. Primeiramente, vamos criar uma função. Eu vou deixar a main isso tudo. Pronto. Portanto, uma função que escreve a soma de 2 números. E o que nós queremos que esta função faça é que escreva a soma de 2 números. Portanto, basicamente, o código seria este. Somamos os 2 números com um T0 e escrevemos o T0. No entanto, escrevemos o T0, pronto, chamamos uma função que vamos fingir que
vamos fingir que esta função aqui existe. Eu não a escrevi aqui, mas vamos fingir que ela existe. E que esta função simplesmente escreve na consola T0. Tipo, é como se desse um print T0. Se estivéssemos no Python. Portanto, isto funcionaria? Não. Este cal automaticamente muda o RA. Já agora, este cal automaticamente faz isso. Qual é que seria o nosso problema? Seria aquele nosso problema de cima. Portanto, nós tínhamos isto. A função que nos chamava mudava o RA para o da função que nos chamou. O da próxima linha da função que nos chamou. E depois nós aqui chamamos isto e o nosso RA passa a ser o da próxima linha deste, ou do final. No caso poderia ser um return. Portanto, nós íamos perder este RA e depois a voltarmos no fim desta função, coisas de errado iam acontecer. Portanto, vamos usar a stack. Primeiramente, vamos olhar para aqui para cima. Nós temos de baixar um bocado. Portanto, baixar posições 16. Porquê 16? É simplesmente para nos mantermos alinhados. Portanto, mesmo que nós só precisemos de guardar o RA, como é neste caso, o RA pode ser guardado só em 32 bits, certo? Portanto, podia ser só guardado numa destas posições. Só que a stack convém estar sempre alinhada e são sempre em bocados de 4 words, ou 32 bytes. Não, 16 bytes. Portanto, convém estar sempre alinhado. Portanto, primeiramente vamos descer aqui na stack. Descer é como se fosse colocar mais uma peça de roupa. Portanto, vamos descer 32 bytes, e é isto que estamos a fazer. Estamos a decrescer a stack por 16, e depois vamos guardar aqui a informação que nós precisamos. Portanto, se precisarmos de mais informações, sem ser só o RA, colocamos lá. Mas neste caso só precisamos do RA. Portanto, o RA pode ser nesta posiçãozinha aqui na 0. Na 0 da stack. Portanto, a próxima coisa que fazemos, store word, RA, 0 stack pointer. O que é que isto faz? Isto guarda o RA na stack. Portanto, colocamos aqui, vamos dizer que baixamos para aqui. Aqui vai ficar o RA anterior, vamos dizer que é tipo 16. E que a função que nos chamou aqui tinha a linha 15, que chamou esta função. E depois este 16, que devia ser o nosso return address. Aqui chamamos e guardamos na stack o valor 16. Depois executamos estas funções, no caso adicionamos, guardamos no T0 e depois chamamos esta função. E esta função aqui atualiza o RA. No entanto, não atualiza a memória. Portanto, nós aqui continuamos com o valor 16. Portanto, atualiza o RA, faz aquilo que precisa e depois, portanto, esta função funciona, vai para a função e depois volta outra vez porque atualizou o RA. Para este valor aqui da próxima linha. E depois, nós no final desta função, não podemos manter-nos com este mesmo RA. Com este mesmo RA que seria esta linha aqui. Porque senão vamos estar sempre a voltar aqui. Então, nós como temos guardado na stack, o que é que nós fazemos? Nós lemos o RA, portanto voltamos ao mesmo valor que tínhamos anteriormente e depois voltamos a stack para cima. Portanto, aquilo que nós fazemos é, guardamos aqui aquilo que nós precisamos temporariamente, depois chamamos as funções todas que nós precisarmos, que modificam aquilo tudo, e depois, no final de executar essas funções, nós lemos os valores que nós precisamos, neste caso era o 16, lemos, voltamos a colocar nos sítios que nós queremos e depois apagamos esta linha da stack e voltamos com a stack para cima, digamos assim. É sempre isso. E portanto, esta função aqui já funcionaria independentemente de como o escreve T0 é implementado. Portanto, esta função aqui já funcionaria, portanto, o RA já estaria o valor certo e podíamos chamar aqui funções tanto quanto quiséssemos, digamos assim. Porque nós no final voltamos com o RA ao valor que é suposto, para este conseguir voltar à função anterior. Nós quando estamos a pensar na stack e no stack pointer temos sempre que pensar, não é para esta função funcionar, é para que o resto do programa, ao executar esta função, continue a funcionar. É muito mais para isso que serve a stack. E agora, vamos só pensar num caso, que é, e se esta função escrever aquilo que está, se esta função do escreve T0, na verdade não for escreve T0, se for escreve S0. Portanto, a função escreve a soma de dois números, admite que nós temos no S0 e no S1 dois valores. Portanto, os valores que nós queremos somar. E depois, o escreve T0 admite que no T0 tem o valor que nós queremos escrever na consola, por exemplo. Mas isso aqui, eles não quisessem uma função chamada escreve T0. Se quisessem, escreve S0. Portanto, nós tínhamos que adicionar e tínhamos que, aqui no ADDI, tínhamos que guardar no S0 e não no T0. Como é que nós fazíamos? É a mesma coisa, certo? Portanto, aqui podemos só trocar o resultado para S0, certo? Mas não, temos de pensar mais uma vez nos efeitos secundários. Porque se nós mudarmos este valor S0, o que é que nós vamos ter? Aqui vai resultar tudo bem. No entanto, no resto do programa, esta função que só diz escreve a soma de dois números, nós ao a executarmos, ela vai mudar o valor do S0. Que não era suposto. Era suposto só escrever a soma de dois números. Escrever a soma do S0 e do S1. Não era suposto mudar o S0. Portanto, aqui, pronto, está isso explicado. E agora, usamos a nossa stack. Então, isto no início continua igual. Portanto, precisamos na mesma do RA. Precisamos de chamar funções dentro da nossa função.
Portanto, convém sempre guardar o nosso return address na stack e no final, portanto, voltar a esse valor. E aqui executamos aquilo que é suposto, portanto, guardamos no S0 a soma do S0 e do S1. Mas antes, guardamos também na stack, como nós guardamos, podemos ver aqui em cima, na stack guardamos aqui, por exemplo, o valor 16, que era o RA, e aqui à direita, agora vamos guardar o nosso S0, que é para mantermos esse valor. Portanto, digamos que é, por exemplo, 5, guardamos aqui o nosso S0 antigo. E assim, depois de nós executarmos isto tudo, portanto, guardamos no 4SP, que é simplesmente 4 bytes à frente, que é para podermos ter na mesma o return address guardado direito. Isto pode ir até, portanto, podemos colocar 0, o 4, o 8 e o 12. Porque não 16? O 16 já ia do 16 ao 20. Portanto, já ia ficar com a stack desalinhada e não é isso que nós queremos. Portanto, podemos, quando só baixamos 16 na stack, podemos usar ou guardar 4 words, que são 4 bytes cada. Se nós precisarmos de mais espaço, porque temos mais argumentos, não sei o quê, em vez de menos 16, podemos usar menos 32 ou menos 48, mas sempre a manter a stack alinhada. Portanto, menos 64. Portanto, baixar sempre com múltiplos de 16, por uma questão só de implementação. Também se pode baixar 4, também se pode baixar 8, mas é uma norma, digamos, baixar sempre 16, que é só para questões de performance. E aqui já podemos chamar a nossa função escreve S0, porque ela já vai escrever o valor da soma, ok? E depois, aqui em baixo, fazemos a mesma coisa. Portanto, restauramos, do mesmo sítio em que nós guardamos, restauramos o S0. E assim, quando os programas de fora executarem esta função só vai escrever a soma. Não vai fazer mais nada, não vai mudar o S0. Embora mude aqui dentro, no final restaura. E é para isso que serve a stack. É precisamente para que as nossas funções consigam executar código independentemente das outras. E se tiverem que mudar alguma coisa, conseguem depois restaurá-la no final. E pá, é isso.